Pronto, agora sim, né? A gente está com a gravação, né? A gravação externa. E aí nós vamos começar aqui a falar sobre as nossa prova, certo? Então a gente tem, né? Quando a gente apresentou o nosso material, nós estávamos falando sobre a amostragem, né? Então a gente vai lembrar. Uma das coisas que eu preciso que vocês lembrem sempre é a diferença entre o que é uma população e a diferença em que é uma amostra, né? A população, gente, é sempre o total geral de pessoas. Então, por exemplo, se em alguma questão, né, pedir a vocês para que vocês possam definir ou mostrar dentro de algumas alternativas o que significa ou uma população ou uma amostra, a população é o conjunto total de pessoas, né? Enquanto a amostra ela é uma parte daquela população, é uma parte daquele grupo total de pessoas que são selecionados, né, de modo que a gente consiga, né, de alguma forma, representar a todos aqueles que estarão, né, naquela população. Então, ela é uma parte representativa, a amostra é uma parte representativa daquela minha população. Tudo bem? Então, não esqueçam disso, certamente vocês irão, né, precisar dessas duas informações. O que é uma população, que é o conjunto total de pessoas, e a amostra, que é um grupo de pessoas, né, que estará representando essa parcela completa de pessoas. Tá? Por que a gente deve fazer uma amostragem? Né? Porque com a amostra, quando a gente vai selecionar uma parcela menor de pessoas, a gente vai ter que compreender que a gente vai ganhar tempo, a gente vai ter, né, uma confiança de que aquelas pessoas que estão representando aquela parcela da população, ela vai representar aquele grupo e facilitar a operacionalidade, ou seja, vai deixar a pesquisa mais fácil. Então, imagine, por exemplo, a gente tem uma população de 3.500 pessoas, onde eu vou precisar, né, selecionar, onde eu vou pegar 3.500 pessoas. Não faz sentido a gente fazer uma pesquisa com essa quantidade de pessoas. Então, eu vou selecionar uma parcela daquela população, né? Ou seja, eu vou selecionar uma amostra, por isso fica mais fácil da gente conseguir fazer esta pesquisa, tá? Só passar aqui o slide. E aí, né, a gente tem essa forma de pensar, né, que a população é o todo. A amostragem é a técnica que eu utilizo para reconhecer essa amostra. E a gente tem uma inferência, ou seja, uma capacidade de medir, uma capacidade de interpretar esses resultados de acordo com a amostra representando toda essa população, tá? Aí a gente também pode ter alguma pergunta que seja mais ou menos nesse sentido, né? Por que eu não devo, quando é que eu não posso fazer uma amostragem? Quando é o meu limite de pessoas para fazer uma amostragem? Então, nós vamos trabalhar com esse número, tá? De 30 pessoas. Então, populações pequenas, populações de até 30 pessoas, a gente faz todas com as 30 pessoas. Nós não coletamos a amostra, certo? Então, quando tiver lá numa pergunta, né? Quais das opções abaixo são aquelas que não são, né, passíveis de se fazer uma amostragem? Vocês vão olhar lá. Se tiver uma população que for de menor que 30 pessoas, a gente faz com todo mundo. Características de fácil mensuração, tá? A gente também faz com todos. E uma necessidade de uma maior precisão. Então, por exemplo, eu quero saber todo mundo que foi acometido por um vírus, ou saber a população geral de determinada comunidade. Então, tudo isso são dados que a gente precisa entrevistar todos. Lembrem, por exemplo, o censo. Então, quando a gente quer saber a população de um país, a gente faz um censo, que é aquele grupo de pessoas que vão nas casas, né, visitar casa a casa.
Então, isso, né, para a gente traz aí uma maior facilidade nessa forma de pensar, tá bom? Então, fica aí fácil para vocês. Se tiver uma questão nesse sentido, todo mundo aí já vai se sentir mais tranquilo para resolver. Aqui, né, a gente vê, são os parâmetros para fazer um plano amostral. Então, isso aí a gente vai utilizar, né, a necessidade de ter um objetivo, uma população a ser amostrada e essas questões, por exemplo, se são, né, pessoas, se eu quero fazer uma amostra só com pessoas, mãe, filhos, famílias, instituições, certo? Então, isso vai formar o nosso plano amostral. E aí chega a parte que vocês, né, talvez vão mais precisar, que é entender as amostragens, né? Então, a gente tem a primeira e a mais utilizada, que é a ASA, a amostragem simples ao acaso. O que é que significa essa amostragem simples ao acaso, gente? A amostragem simples ao acaso, ela é quando eu vou selecionar um grupo de pessoas totalmente aleatoriamente, né? Ou seja, através, por exemplo, de um sorteio, certo? Então, através de um sorteio, eu vou selecionar essas pessoas. Então, eu posso fazer através do sorteio, através do sorteador, aquelas pedrazinhas de bingo, tá? Então, lembrem disso. Sempre que a gente for fazer uma amostragem simples ao acaso, é através de sorteio, através, né, de qualquer uma dessas possibilidades. Isso, Carliane, perfeito. A maioria das questões elas vão ser mais teóricas, entender um pouco disso, tá? Mas a gente vai já falar algumas coisas a respeito do que lembrar acerca de quando for fazer um cálculo, tá bom? Então, a gente colocou a prova muito mais com pensamento teórico, tá? A gente vai ter ali, acho que, se eu não me engano, só 3 ou 4 questões que a gente vai precisar fazer o cálculo, mas que ela vai estar lá, né? A resposta sempre de forma objetiva, tá bom? E aí, a gente tem a amostragem sistemática, né? Se a gente for lembrar, o que é essa amostragem sistemática? É aquela que a gente vai calcular o coeficiente, que a gente chama de coeficiente de sistematização. Então, vamos já lembrar sobre isso, né? Onde a gente sorteia o primeiro e aí, com o coeficiente de sistematização, a gente aplica ele para ver quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Então, vamos imaginar, a gente tem um coeficiente... a parcial, eu vou deixar aqui um trabalho, muito bem, Raíssa, excelente a sua pergunta, pode ser a pergunta de todos. Eu vou deixar, já eu vou colocar um trabalho bem baseado também de forma de revisão para a nossa prova, tá bom? E aí a gente vai estar colocando no sistema após essa nossa aula de revisão. E aí esse trabalho vai servir como uma avaliação parcial e vocês me entregam na quinta-feira junto com a prova, assim como nós fizemos na nossa parcial da AV1. Tudo bem? Se quiserem, vou colocar também no Conecta. Tá nos slides, os slides também já estão no grupo, tá? Mas a gente vai colocar também no Conecta para facilitar para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, na abordagem sistemática, a gente lembra que a gente vai ter ali, né, o primeiro elemento ele vai ser sorteado e aí a gente vai criar aquele coeficiente de sistematização. Então, a gente vai fazer lá aquele cálculo que a gente aprendeu, né, a fazer o coeficiente de sistematização e aí a gente vai, né, no segundo, vai somar o resultado do coeficiente de sistematização que a gente encontrou. Então, vamos imaginar que o nosso coeficiente de sistematização foi o número 5. Se o primeiro elemento foi sorteado, ele é o 3, o segundo elemento vai ser 3 mais o coeficiente de sistematização. 3 mais 5, segundo elemento, 8. Terceiro elemento, 8 mais 5. Então, terceiro elemento, 13. E assim sucessivamente, tá? A amostragem por conglomerado, né, a gente não falou dessa de modo específico,
Isso, Renan, como uma PA. Perfeito. Você entendeu exatamente aí a razão do processo, tá bom? E a amostragem estratificada, a gente vai usar o coeficiente de estratificação, né? Que aí a gente vai também ver como é que a gente constrói cada um desses aqui, né? Logo em seguida. Então, aqui a gente tem a amostragem simples ao acaso, né? Onde a gente vai, de acordo com o tamanho da nossa amostra e o tamanho da nossa população, o tamanho da nossa amostra e o tamanho da nossa população, a gente vai, né, estar vendo quantas pessoas vão participar. Então, eu tenho um grupo de, por exemplo, 100 pessoas, aonde 40 pessoas vão participar desta minha pesquisa. Então, eu vou sortear ao acaso essas pessoas, tá? Então, eu vou fazer o sorteio conforme a gente viu lá em sala. A gente pode, né, como colocou aqui, né, o exemplo, a gente pode também, né, usar a tabela de números aleatórios, aquela tabelazinha que a gente viu. Né? Então, geralmente, a gente faz o quê? A gente vê o tamanho da amostra, então está aqui a nossa tabela de aleatoriedade, e aí a gente sorteia, por exemplo, o número da linha. Então, vamos imaginar, lembrando aí, a gente está com a tabela na nossa tela. Se a gente fosse sortear, né, se a gente fosse ter que selecionar 5 números de 1 a 20, de 1 a 20, a gente selecionasse, por exemplo, a tabela de número 7. Então, a gente iria pegar a linha de número 6, por exemplo. A gente iria começar pegando essa aqui, 7, 9, e iríamos, né, ver quantos números aqui a gente selecionaria de acordo com essa linha, né, para essa nossa amostra que nós desejamos. Tudo bem? Então, se tiver lá uma tabela de números aleatórios, é só vocês lembrarem de buscar os números de acordo com a sequência, certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Preciso que vocês me deem um feedback, eu não consigo ver vocês. Claro, Carlene, vamos dar um número, dar um exemplo aqui. Né? Deixa eu... Pronto, Bruna disse que tem dúvidas na tabela. Vamos lá, vamos criar aqui uma situação. Vamos imaginar o seguinte, que eu quero... Deixa eu pegar aqui uma outra tabela, vou passar aqui o slide. Pronto, vamos usar esse exemplo que está aí no quadro. Imagine que a gente fez, né, uma dinâmica lá para que a gente pudesse escolher 3 pessoas, né, em sala de aula, num total de 20 pessoas. Então, eu numerei 20 pessoas. Claro, Jael, claro, desculpe. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos imaginar que eu tenho 20 pessoas e decidi escolher 3 pessoas, certo? E eu quero usar a tabela de números aleatórios de forma para selecionar essas pessoas. Então, eu dei números de 1 a 20, certo? Essas pessoas que estavam na sala. E aí, eu sorteei a linha de número 14. Então, eu vou olhar aqui qual é a linha de número 14 nessa tabela. Então, eu peço para vocês me acompanharem aí. A linha de número 14 que está nessa tabela, ela é a linha que começa com o número 05. Todo mundo conseguiu observar aí? A linha de número 14. Vamos procurar aí quem está acompanhando. Me dá um ok se conseguiu achar a linha de número 14. Pronto, Milena disse que sim, Ivan ok, Lara também. Então, muita gente localizou aí a linha de número 14. Então, quais são os 3 primeiros números? Eu não disse que ia selecionar só 3 pessoas. De 20 pessoas, eu vou selecionar 3. Essas 3 serão as 3 primeiras que aparecerem nessa linha de número 14,
com os números abaixo de 20. Então, quais seriam elas? Primeiro número que tem na linha é o 05. 5 é entre 20, não é isso? Entre 1 e 20. Então, a primeira pessoa que seria selecionada seria a pessoa que está com o número sorteado, o número 5. 21. 21 é maior do que 20, então não entraria. O terceiro número é o número de número 8. Então, número 8 também está dentro do intervalo que a gente quer selecionar, de 1 a 20. Então, o segundo número que a gente selecionaria seria a pessoa que estaria com o número 8. Terceiro número seria o número 50, desculpe, o quarto número aqui da sequência numérica da tabela, na linha de número 14, é a pessoa de número 59. Como não tem 59 no nosso conjunto, não faria parte. O quinto número é o número 01. 01 também está no meu intervalo entre 1 a 20. Então, ela também faria parte. Então, nesse caso, nós já teríamos conseguido selecionar as 3 pessoas que iriam participar deste estudo, né? Que iriam participar dessa seleção que a gente falou aí na nossa questão. Raimundo, e se eu quisesse selecionar mais 3 pessoas? Quais seriam elas? Vamos lá. Agora é com vocês. Se eu precisasse selecionar mais 3 pessoas, usando como referência a linha 14, quais seriam os próximos números selecionados? Vamos lá. Vamos escrevendo aí no chat. Quem quiser abrir seu áudio também para responder. Quem quiser responder aqui pelo grupo também dá certo. Olha aí, a Bruna colocou o número 6. Todo mundo concorda? 6, correto, né? O número 6 também faz parte da sequência. A Jennifer coloca o segundo número, o terceiro número seria o 17, né? E qual seria o próximo número? Aí botaram a sequência 6, 17 e 16, né? Todo mundo concorda com essa sequência? A Bruna disse que sim, a Milena também. Ficou fácil, gente, então, de entender como é que a gente utilizaria essa tabela de forma a selecionar pessoas? Pronto. Bruna disse que sim, Jennifer também, Ivan. Então, se tiver mais alguém com dúvida, é só colocar que a gente faz mais um exemplo. A Carliane pergunta, tem quantas dessas, né? Acho que tem vamos torcer para ter ao menos 3, né? 2 eu tenho certeza. Certo? Então, certamente já temos aí uma questão que todo mundo vai acertar, se Deus quiser, né? Usando aí essa lógica da linha e da tabela de números aleatórios. Tudo bem? Já está sendo postada, certo, Yarley? É porque ela está sendo postada em uma plataforma, em um software que eu tenho, porque agora o Meet não permite mais a gravação. Então, eu estou gravando ela aqui e vou disponibilizar já já na página aqui e colocar para vocês assistirem com o link lá no grupo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito disso? Mais alguma dúvida? Lara disse que não, né? Então podemos passar. Ok. Tá mais devagar? Alguém que pediu para eu falar um pouquinho mais lento? Melhorou? Pronto, pois vamos lá. Agora, para que a gente possa fazer... Peraí, eu não li o comentário. Peraí, deixa eu só voltar aqui para eu ver se eu consigo ler.
Claro, Renan pede para voltar lá na pirâmide. Deixa eu voltar aqui, Renan, só um minuto. Pronto. O que você deseja nela, Renan? Está com alguma dúvida? A de conglomerado eu não coloquei, certo? Eu só apresentei a vocês, mas não vai haver nenhuma questão sobre conglomerado, ok? Isso. Vai haver questões sobre a amostra simples ao acaso, a amostra sistemática e a amostra estratificada. Posso passar? Não entendi, Bruno. Você quer que eu fale um pouco sobre a por conglomerado? Não, a pirâmide é só porque foi só uma forma de ter o que eu tentei colocar aqui os 4 nomes das amostras probabilísticas. É só você lembrar que existem 4 formas de selecionar uma população, seja ela uma amostra simplificada, né, simples ao acaso, a ASA, a amostra sistemática, a amostra por conglomerado e a amostra por estratificação, certo? Por exemplo, imagine se tivesse uma questão perguntando o seguinte: quais das opções abaixo não representa uma forma de fazer uma amostra probabilística? Aí tivesse lá amostragem dupla. Aí você vai dizer, não tem, eu não conheço, só existem 4 formas de selecionar uma amostra. A amostra simples ao acaso, a amostra sistemática, a amostra por conglomerado e a amostra estratificada. Então, se tivesse uma resposta dessa e perguntasse quais delas não faz parte da amostra, você iria, né, descartar qualquer uma que não fosse uma dessas 4. Tudo bem? Ficou claro? Isso, Ana Beatriz, a gente vai estar trabalhando isso aí só na parte teórica, certo? A parte de amostragem a gente pegou, né, vai ter uma questão que a gente vai já falar, né, sobre essa questão da amostra, certo? Mas só uma questão que a gente vai precisar fazer aquele cálculo que a gente aprendeu em sala. Mas as outras todas são tudo entender a questão mais teórica, certo? Então, vou evoluindo aqui, tá bom, gente? Pronto. Aqui, eu preciso que vocês aprendam isso. Eu preciso que vocês lembrem disso. Oi, Adair, eu não entendi sua pergunta. Eu não entendi a sua pergunta. Se você puder repetir para poder você deixar ela mais clara, eu não entendi. E a AV2 eu não entendi. A AV2 é quinta-feira, nós estamos fazendo a revisão dela. Pronto. Então, a amostra sistemática, vocês não vão ter dificuldade de responder nenhuma questão de amostra sistemática se vocês lembrarem dessa lógica. Olha só, para poder fazer uma amostra sistemática, você vai ter que lembrar que a gente precisa fazer um coeficiente de sistematização. Raimundo, como é que eu faço esse coeficiente de sistematização, que a gente chama de R, certo? Coeficiente de sistematização. Eu vou pegar o Nzão e sempre dividir pelo Nzinho. Então, vamos lembrar, quem é o Nzão? Nzão é a população.
É o tamanho da quantidade de pessoas que eu tenho. Então, se eu digo assim, ó, Nzão, se eu tenho uma amostra com 30 pessoas, 40 pessoas, quem é o meu Nzão? 40. Se eu pego a minha, eu digo que a minha amostra, que é o Nzinho, é de 8, então eu vou sempre aprender que para calcular o meu coeficiente de sistematização, eu vou pegar o tamanho da minha amostra, que são 40 pessoas, desculpe, é o tamanho da minha população, que são 40 pessoas, e vou dividir pelo número da minha amostra, que são, no caso, 8. Então, quanto é que dá 40 dividido por 8? Dá 5. Então, o meu coeficiente de sistematização seria 5. E aí, como é que eu faço? Eu vou pegar o primeiro número, então eu sorteio sempre o primeiro número de uma amostra sistemática. Então, como é que eu faço? Sempre eu vou sortear o primeiro número, se o meu coeficiente de sistematização ele foi 5, como nós falamos, população 40, e o tamanho da minha amostra 8 pessoas, então o tamanho do meu coeficiente de sistematização é de 5. Então eu vou sempre sortear o número de 1 a 5. Eu sorteei o número 3, certo? Sorteei o 3. Qual é o meu segundo? Quem é o meu primeiro elemento? É o número 3, que foi o que foi sorteado. Qual é o meu segundo elemento? Meu segundo elemento é o número 3 mais o coeficiente de sistematização. Quanto foi que deu o meu coeficiente de sistematização? Não foi 5? Então, 3 mais 5, 8. Qual é o meu terceiro? 8 mais o coeficiente de sistematização, 5, dá 13. Quem é o meu quarto? 13 mais o meu coeficiente de sistematização, que é 5, né? Então ficaria 18. E por aí a gente vai, né, sistematizando, como o Renan colocou na vez passada, como se fosse uma PA, ok? Como se fosse uma progressão aritmética. Alguma dúvida até aí, gente? Pessoal, me ouvem ainda? A Lara pede para repetir. Claro, Lara, vamos lá. Você tem que ter, para calcular o coeficiente de sistematização, eu vou passar aqui para lhe dar um exemplo, certo? Então, aqui, ó, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma população de 80 pessoas. E aí eu tenho uma amostra de 5 pessoas. 5. Então, para calcular o coeficiente de sistematização, eu vou ter que fazer o seguinte cálculo. O coeficiente de sistematização é o tamanho da amostra, o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Então, minha população são 80, a minha amostra são 5. Então, 80 dividido por 5, 80 dividido por 5 será aí 16, né? Então, o primeiro elemento que eu vou sortear, ele tem que estar entre 1 e 16. Então, aqui, o nosso exemplo, ele diz o seguinte, que foi sorteado um número aleatório entre 1 e 16. Então, foi sorteado o número 5, né? Então, quem é o primeiro elemento? É o 5, foi o primeiro que foi sorteado. A partir daí, eu vou aplicar o coeficiente de sistematização. Qual foi o coeficiente de sistematização que eu encontrei? O número 16, tá? E aí, então, agora eu vou fazer o seguinte. Quem é o primeiro elemento? O que eu sorteei, que é o 5, ó. Tá aqui, ó. Certo? E aí o segundo, o 5, que foi o que eu sorteei, mais o 16, que foi o resultado da divisão que eu fiz. Então, 5 com 16 dá 21. Quem é o terceiro? O 21 mais 16. No caso aqui, o 37. Quem é o quarto elemento? 37 mais o coeficiente que eu encontrei, que é 16, que vai dar igual aqui a 53. E quem é o meu quinto elemento, que é quem eu quero sortear, que é o que eu quero encontrar?
53 mais 16, que dá igual a 69. Ok, Lara? Pelo que eu vi aí, você disse que entendeu. Que bom. Qualquer coisa, é só nos perguntar aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A nossa amiga Karine pergunta por que 5? Porque foi sorteado. Imagine que eu coloquei lá no sorteador para sortear de 1 a 16. Então, esse número sorteado foi 5, certo? Se tiver uma questão como essa, eu sempre vou dizer a vocês qual foi o número que foi sorteado, certo? Então, eu diria, o primeiro número sorteado foi o número 4, por exemplo. Aí a gente iria aplicar o nosso coeficiente. Vamos imaginar que não fosse o número 5 aqui que tivesse sido sorteado, tivesse sido o número 3. Então, qual era o meu primeiro elemento? 3, que é sempre aquele que foi o sorteado. O segundo elemento seria 3 mais 16, né? Que é o meu coeficiente, 16, só lembrando, é o meu coeficiente de detecção. Então, ficaria aí 16, né? 3 mais 16 dá igual a 19. E aí, sucessivamente, até a gente achar aí os 5 elementos que a gente quer encontrar. Tranquilo, gente? A Beatriz pergunta, vamos poder usar a calculadora? Sim, nos mesmos moldes da nossa AV1, a calculadora mesmo, né? Não vamos poder usar celular, nem relógio inteligente, tá? A calculadora boa e velha, analógica, né? A calculadora analógica, não digital, tá? Digo não digital, aquelas que vêm em celular, em relógio, certo? Podemos? Aqui, gente, é um outro exemplo, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Ele está dizendo o seguinte: na rua, suponha que uma rua tenha 500 prédios e desejamos obter uma amostra de 40 prédios, 8% deles. Isso aí, né? Eu preciso saber só o seguinte: o tamanho da minha população. Qual é a minha população? O Nzão, 500. Quem é o meu Nzinho? 40. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Dividir 500 por 40. Então, dividir 500 por 40 deu 12,5. Né? E aí, para facilitar o cálculo, a gente arredondou para baixo. A gente usou o coeficiente 12, certo? E aí ele diz o seguinte, ó, o primeiro número, né, que foi sorteado foi o número 5. Então, quais são as sequências dos meus prédios? Né? Então, o primeiro prédio a ser sorteado seria o número 5. Por que o 5? Karine, por que o 5? Porque foi o que foi sorteado. O segundo vai ser 5 mais o meu coeficiente de sistematização, que é quanto? 12. Então, 5 mais 12, 17. E aí depois a gente iria 17 mais 12, 29. 29 mais 12, 41. E assim sucessivamente. Ao final, a gente teria ali a sequência. Tá bom? Lembrem disso que vocês já têm aí mais umas 2 questões que dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Maravilha, Karine. Que bom que você entendeu. Fico feliz. Pronto. O Adair pede para repetir. Vamos lá, Adair. Vamos pegar aqui essa questão que nós estamos falando aqui dela agora. A gente está dizendo que tem uma população de 500 pessoas
de 500 prédios e eu quero fazer uma amostra de 40 prédios, né? Então, como é que eu calculo o coeficiente de sistematização? Eu vou pegar 500, que é o tamanho da minha população, e dividir pelo número de prédios. Pronto, perfeito, Carliane. Se o resultado da divisão desse acima de 12,5, né, a gente arredondaria para 13. Então, só continuando aqui a dúvida, só permitir aqui uma pessoa para entrar. Ok? Então, a gente faria o seguinte, né? 500 dividido por 40, 12,5. Como esse 12,5 a gente jogou para baixo, ficou 12. E ele está dizendo que o meu primeiro número que foi sorteado é o número 5. Então, quem é o meu primeiro elemento? Toda vida não é coeficiente sistematizado, o primeiro número é aquele que foi sorteado. Então, se foi sorteado o prédio de número 5, então a gente começa por ele, 5. Qual é o segundo? Aí a gente aplica o coeficiente de sistematização. Então, 5 mais 12, 17. Então, meu segundo prédio seria o prédio de número 17. O terceiro, 17 mais 12. Então, seria o prédio de número 29. E por aí vai, ok? Até a gente selecionar os 40 prédios. Tudo bem? Adail, entendeu, querido?